Olá, meus amigos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um programa da família. Eu tenho a certeza que as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a vida de todos vocês. A mensagem de hoje fala sobre coração, isso mesmo, coração. Provérbios de Salomão declara: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mateus 5:8 nos dá também uma instrução para que nós possamos ver Deus em nossas vidas. O que é ver Deus? É ver Deus na vida do seu filho, ver Deus na vida da sua esposa, do seu marido, ver Deus cuidando de tudo que te pertence, ver Deus agindo no seu emocional, ver Deus prosperando você, ver Deus livrando e guardando, ver Deus transformando a sua casa, ver Deus libertando a sua família. Pastor, eu quero ver Deus. Eu quero ver o Senhor na minha vida. Então, existe um princípio que deve ser respeitado. Como eu disse, Mateus capítulo 5, no versículo de número 8, diz exatamente assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meus irmãos, Deus está dizendo que a pessoa que é limpa de coração, esta pessoa vai ver Deus, vai ver o Senhor agindo em todos os sentidos na sua vida. Agora, não é fácil lidar com o emocional, né? Quantas pessoas falando mal de você sem você merecer? Quantas pessoas talvez difamam, perseguem, maltratam, inventam história, inventam mentiras. A inveja é uma realidade, infelizmente, na vida de muitas pessoas no dia de hoje. Mas você tem que aprender a guardar o seu coração. Você tem que aprender a blindar o seu coração. Você sabe por quê? Porque se você não guardar o seu coração, o maior prejudicado é você. A mágoa, o ódio, é um veneno, sabe, que você toma esperando o outro morrer. E você não pode permitir que isso aconteça na sua vida. Você quer ver uma coisa? Eu vou entregar para todos vocês um segredo aqui, e talvez nesta mensagem você vai se identificar e você vai ser respondido por Deus o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta perturbação, o porquê de tanta luta que está perdurando sobre a sua vida. Aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 15, diz assim, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Deus está dizendo que a raiz de amargura, se ela brotar no coração de uma pessoa, essa pessoa vai ter perturbação. E esta pessoa perturbada, triste, essa pessoa desgostosa, essa pessoa amargurada, amarga, ela vai contaminar as outras pessoas. Essa perturbação vai longe. E ela não só acontece na vida da pessoa, mas na vida de todos que estão à sua volta. Deus está dizendo que nós devemos vigiar, que nenhuma raiz de amargura. O que é amargura? Que alguém deve estar falando: pastor, mas eu não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho nada disso não. Amargura é uma tristeza. Toda vez que você lembra uma situação, você te traz tristeza, aquilo traz para você um choro, uma tristeza. O pastor traz. Toda vez que você olha para a sua família, fala de você olhar para a sua família, e as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria que acontecesse. Pastor, isso me traz uma tristeza muito grande. Eu vivo essa tristeza. Você sabe que tem pais que eles não falam mais nada dentro de casa. Eles só vivem calados, porque a tristeza no coração é muito grande. É muito grande. É muito grande a tristeza que esses pais têm enfrentado dentro dos seus lares. Mas isso tem prejudicado sua saúde, tem prejudicado suas vidas. Tem pessoas que em pouco tempo envelheceram muito por causa de amargura. E Deus está querendo curar você. Deus está querendo tirar isso do seu coração.
Reaja, meu querido. Reaja, minha querida. Não permita que você perca a bem-aventurança de Deus. Não permita que você perca essa vida realizada, satisfeita, satisfatória que Deus tem para você. Porque bem-aventurado significa realizado, completo, feliz. E é o que Deus quer que você seja. Então, para isso, você tem que vencer essa amargura. É fácil? Claro que não. É claro que não é fácil. A amargura não é fácil de vencer. A tristeza, o ódio, a mágoa, a injustiça não é fácil de ser superada. Porém, nós temos um Deus que agiu na vida de José. E agiu tanto na vida de José, que o José, quando ele teve 2 filhos, ele soube tirar proveito de 2 situações. Ele colocou o nome de um Efraim e o nome de outro de Manassés. Efraim significa, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E Manassés, Deus me fez esquecer o que a casa de meu pai fez comigo. Então, 2 coisas, crescimento e esquecimento. E quem fez foi Deus. Que Deus cresça você e não que você venha ser pior por ter passado esses momentos difíceis. Que Deus faça com que você esqueça, que você supere, para que você seja uma pessoa bem-aventurada. Tá bom? Porque só os limpos de coração é que verão a Deus. Olha, não saia daí. No final dessa programação, eu quero orar pelo seu coração. Olá, amados. Seja bem-vindo ao nosso encontro, né? Para nós falarmos de Deus. E eu estou no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 10. Vamos ver o que Deus vai falar ao nosso coração? Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Aí eu vou pular, que a palavra que mais vai interessar para a gente neste momento está lá no versículo 13. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Amados, nós vemos aqui Jesus que está no templo, né? E várias pessoas ali e está um homem das mãos mirradas. A gente percebe que Jesus percebeu isso, porque Jesus vai chamá-lo para o centro mais tarde. Então, e as pessoas todas ali, será que ele vai curar no sábado? E Jesus, depois de trocar umas palavras, mostrando para as pessoas, para os fariseus, como eles eram egoístas, de achar que aquele homem não merecia ser curado no sábado, por causa do sábado, e nós sabemos que a Bíblia fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E Jesus fala para o homem: vem aqui para o centro. E ele manda ele estender a mão, e essa mão é curada e fica perfeita como a outra. Quando eu leio essa passagem, e essa mão mirrada, né, uma mão ressequida, uma mão sem vida, uma mão inerte. Eu fico imaginando aquele pai, né, querendo abraçar seus filhos e só podendo dar um mero abraço. Um homem que não podia fazer com aquela mão um carinho na sua esposa. Uma pessoa que tinha dificuldade para encontrar emprego porque só uma mão era boa. E quantas vezes nossa mão perfeita, as nossas mãos perfeitas, e que não abraçam. As nossas mãos perfeitas, que muitas vezes têm preguiça de pegar no trabalho. Nossas mãos perfeitas, que também não querem saber de folhear a Bíblia, de segurar a Bíblia. Mãos preguiçosas, mãos sem vida, né? Mão que não sabe doar para uma pessoa, que não sabe se doar
doar a sua mão, seu apoio, levanta, né? Você caiu, levanta. Então aqui nós estamos falando sobre mãos, mas tem gente que tem a vida mirrada, a vida ressequida, a vida amarga, a vida sem esperança, sem sonhos. A pessoa que está muitas vezes dentro do seu quarto em depressão, que não tem ânimo de abrir uma janela, porque a luz do sol, a luz do dia incomoda, porque a sua vida está se esvaindo, né? Está ficando ressequida. Eu não sei como você está, meu amado, eu não sei como você está, minha amada, mas Deus hoje Ele quer mostrar para nós que quando nós estamos ao lado de Jesus, as nossas mãos são restauradas, os nossos sentimentos são restaurados, as nossas emoções negativas se tornam emoções positivas. Junto com Jesus, tudo que está morto, tudo que está sem esperança, revive. Eu não sei se você está assim neste momento, sem esperança, sem sonhos, sem ânimo para levantar, para buscar o pão de cada dia, porque você já perdeu a esperança. Perder a esperança é a coisa mais triste que tem, porque acaba o sonho. Sem sonho ninguém vive. Então hoje Deus quer restaurar isso que está morto em você. Ele hoje chama você, sabe? Estenda a tua mão que ela vai ficar boa. Mas aquele homem estendeu. E eu falo para vocês hoje, sabe? Estenda os olhos para o céu, levante os olhos para o céu e fala, Senhor, restaura, cura. Jesus, o Senhor curava aqui na terra, né? Aquele homem de mãos ressequidas. Cura neste momento a minha esperança, o meu sonho. E Jesus vai transformar a tua vida. Jesus vai trazer novas esperanças. Mas para isso, fique firme com Jesus. E ficar firme com Jesus é ficar firme com a palavra, tá bom? Fique firme e tudo será restaurado na tua vida. Amém? Efésios 6:10. Muitos estão feridos, muitos oprimidos e aflitos, a dor que faz um coração chorar, pela perda de um lar. Efésios 6:10. O apóstolo Paulo, dentre outras orientações, ele diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Duas coisas que nós temos que atentar para essa instrução de Paulo, para esse direcionamento de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Ele fala que nós devemos nos fortalecer no Senhor. E quem é o Senhor? Quando alguém perguntar para você assim, ó, quem é Jesus? Quem é o Senhor? Eu vou te dar uma resposta aqui que vai te ajudar muito. E eu acredito que a base do Evangelho é isso. Se você começa a acreditar no Evangelho, partindo do pressuposto que nós vamos ver agora, em Apocalipse 19:13, você vai conseguir encontrar e conhecer o Senhor. E vai conseguir se fortalecer no Senhor sempre. Coloca para mim Apocalipse 19:13. Esse versículo mudou a minha vida. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama, complete, por favor. Então, quem é o Senhor? A palavra de Deus. Como é que Deus se manifesta hoje ao seu povo? Como é que Deus se manifesta hoje à igreja através da sua palavra? Por isso que o Senhor Deus, ele disse para João,
olha, tudo que você está vendo, tudo está sendo revelado a você no Apocalipse, no livro das Revelações, fale às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse. Em todas as instruções dadas às igrejas do Apocalipse, o Senhor termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz na igreja. Então, a revelação da palavra é Jesus Cristo. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Eu me fortaleço no Senhor quando eu me fortaleço no conhecimento da palavra de Deus. Não na letra em si, porque a letra mata, mas a palavra revelada. A palavra revelada, ela mexe muito conosco. Para você ter uma ideia de como a palavra ela tem a capacidade de fortalecer uma pessoa, é só você lembrar de um homem chamado Jairo. Quando os seus amigos vieram e disseram para Jairo, a sua filha está morta, não ore mais. De repente Jesus ouve aquilo, vira para Jairo e fala para Jairo o seguinte, não temas, creia somente. Aquela palavra de Jesus fortaleceu ele de tal forma que Jesus tomou a frente da vida dele e devolveu a filha dele para ele sã, curada e salva. A palavra de Deus é algo que a gente não pode perder o contato. Por que o diabo luta e vê um monte de entendimentos, assim, até mesmo levantados por pessoas, até mesmo de dentro das igrejas, como por exemplo, eu não preciso ir à igreja. Já ouviu isso? Já ouviu alguém falar isso? Eu não preciso ir à igreja todo domingo. Eu não preciso ficar indo na igreja direto. Já ouviu alguém falar isso? É porque o diabo quer essa pessoa cada vez mais longe do que está sendo revelado pela palavra. Cada vez mais longe do que está sendo revelado pelo Senhor. Porque, irmãos, as nossas dúvidas, as nossas limitações, tudo que a gente tem de deficiência, suprido pela palavra de Deus. E quando a gente vai à casa de Deus, ou quando a gente vai em oração diante de Deus, ou quando a gente tem o nosso devocional diário em nossa casa, irmão, naquele momento Deus abre a porta da palavra e Deus ali nos alimenta. Deus ali nos coloca de pé. É tão gostoso quando Deus fala conosco pela palavra. Isso nos fortalece de uma maneira tão sobrenatural. É maravilhoso. Eu não sei se você já passou períodos da sua vida em que você não viveu de resultado, que você não viveu de pão, um momento de luta, de adversidade mesmo, mas você via Deus falar com você como nunca. Você abria a Bíblia e Deus falava com você. Chegava uma coisa no celular, parece que era o cumprimento do seu pensamento. Você vinha na igreja pensando em várias coisas, quando chegava o pastor, na oração Deus já falava com você. Deus vinha, irmão, é tão gostoso. E isso fortalece tanto a pessoa, mas tanto a pessoa, mas tanta pessoa, que essa pessoa enfrenta as suas lutas, as suas adversidades, de uma maneira diferente. O cristão que não é aplicado à palavra de Deus, infelizmente, ele é uma pessoa fraca na hora do deserto. Jesus só venceu o diabo no deserto por causa que ele estava fortalecido na palavra e no Espírito Santo. Porque nós sabemos que ele estava com a palavra, mas nós sabemos que ele não estava sozinho, foi o Espírito Santo que conduziu ele até lá. E nós precisamos, como homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, nós precisamos estar fortalecidos na palavra. Porque vem um pensamento, você rebate com o quê? Com a palavra. Vem uma tentação, você rebate com o quê? Com a palavra. É com a palavra. E quem te capacita para você ter força para resistir? É o Espírito Santo. Por isso que nós temos que nos fortalecer na palavra, que é a mesma coisa que se fortalecer no Senhor. Quando você vê o salmista Davi dizendo, lá no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando você lê isso, você pode substituir a palavra Senhor pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha força, a palavra de Deus é a minha luz, é a minha fonte de iluminação. É a palavra de Deus que diz no Salmo 34, 7, que Ele acampa os anjos ao redor daqueles que o temem e livra de todo mal.
É a palavra de Deus que diz assim, ó, não temas porque eu estou contigo. Meu irmão, se Deus está comigo, se Deus está contigo, eu tenho que agarrar essa palavra. Eu não ando sozinho, nem você anda sozinho. E Deus está conosco até nos piores momentos da nossa vida. O Salmo 23 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É a palavra de Deus. Tudo é a palavra de Deus. Agora, irmão, você quer ver um cristão fraco? Um cristão que vai cair? É aquele cristão que fala assim, tem nada a ver. Alguém já ouviu o cristão nada a ver? É? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Ou o diabo usa a frase que ele usou para Eva. Deus sabe. Não é bem assim como Deus falou contigo. Deus sabe. Que se você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai ser igual a Deus. Não é bem assim não. E Eva caiu e Adão também caiu. Os dois caíram. E foi um efeito dominó. Por causa de um homem, entrou o pecado no mundo. Mas vem a boa notícia. Por causa de um Deus que se despiu da sua glória, que se fez em carne, que se fez servo dos homens, por causa dele que morreu e ressuscitou, Deus trouxe a oportunidade para que nós fôssemos hoje reconciliados em Deus por Jesus Cristo e cuidados pelo Espírito Santo de Deus. Andando na sua palavra, e um dia Deus vai nos receber no céu. Precisamos nos fortalecer no Senhor. E o que mais? Volta lá em Efésios 6:10, para a gente estudar um pouquinho mais lá. Você vê um versículo, olha quanta coisa Deus dá para a gente. É só Deus para fazer isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E o que mais? Aqui entra o Espírito Santo. E na força do seu poder. Se você ler Atos capítulo 3, você vai ver Pedro e João ajudando um coxo. Que desde a sua infância, ele era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Pedro e João subindo para adorar a Deus, às mais ou menos às 3 horas da tarde, encontraram esse homem. Esse homem olhou e achou que ia receber alguma coisa no sentido de esmola. E Pedro e João eles disseram para aquele homem, olhe para nós. E ele olhou, esperando receber alguma coisa. E aí, conforme ele foi olhando, naquele momento, ele pegou e falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E todos viram aquele milagre. E aí as pessoas ficaram olhando para Pedro como se Pedro fosse um Deus. E o Pedro fala assim, por que vocês estão olhando para mim dessa maneira? Vocês acham que foi pela minha virtude ou pela minha santidade que isso aconteceu? Foi aquele que morreu e ressuscitou que fez essa obra. Então existe uma força de Deus, existe um poder de Deus liberado para nós. Existe um poder de Deus liberado para nós. E onde está esse poder, pastor? Aonde está? Está em Atos capítulo 1, versículo 8. Vai lá para você ver. Atos 1, 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olha o que diz Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Quando a gente fala em poder, a gente já lembra que, poxa, eu vou ter o poder de Deus para resolver minha vida. Eu vou ter o poder de Deus para resolver os meus problemas. Eu vou orar agora e o poder de Deus vai entrar e eu vou ficar curado. Eu vou orar agora e o poder de Deus vai entrar e eu vou prosperar. Tudo bem, o poder de Deus serve para qualquer uma dessas coisas. Mas, irmãos, esse poder de Deus, se você olhar o contexto, ele faz muito mais do que simplesmente abrir uma porta de emprego para você. Ou para mim. Ele faz muito mais do que simplesmente curar. Pastor, como assim? O poder de Deus, ele é transformador. Quando a pessoa busca o Espírito Santo, e ela tem o Espírito Santo, o Espírito Santo na vida dessa pessoa, vem e reveste ela de poder. Quando você busca Deus em oração, em consagração, e com a leitura da palavra, e você começa a praticar a palavra de Deus, automaticamente
as coisas vão acontecendo na sua vida que daqui a pouco você vai estar completamente tomado pelo poder de Deus. Quando o poder de Deus está sobre a vida de uma pessoa, é Ele que conduz ela. Agora, quando o poder do diabo está sobre a vida de uma pessoa, a pessoa também vira olha, sabe lá o quê. Tem gente que você encontra por aí que o poder de Deus passou longe, mas o poder das trevas está sobre ela. Por quê? Porque você vê a atitude que ela tem com as pessoas. Você sabe que ela é dirigida por um poder. Ela é guiada por uma força. E essa força não vem de Deus. Essa força não vem do Senhor. Essa força vem das trevas. Agora, quando a pessoa aceita Jesus, quando ela se entrega para Deus, quando ela verdadeiramente começa a cumprir os princípios da palavra de Deus, automaticamente quem vai batizar a pessoa com o Espírito Santo não vai ser homem, vai ser Deus. E Deus não derrama vinho novo em odre velho. A pessoa vai ouvindo a palavra de Deus e, como eu disse no início, ela não é guiada mais pela carne dela. Ela é guiada pela voz que é falado no espírito dela. Então ela começa a lutar contra a carne. As propostas vão estar aí. Você vai sair da igreja, as propostas, as amizades que você sempre teve, vão estar lá fora te esperando. Quando você for em algum lugar que você costuma ir, as propostas estarão ali. Só que Deus vai começar a falar no teu espírito de tal forma que você vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu não quero mais saber dessas propostas. Você sabe que o Davi, ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros, porque ele odiou o pecado. Ele odiou a iniquidade e ele amou a justiça. E quem convenceu ele de amar a justiça, embora fosse Velho Testamento, mas quem convenceu ele de amar a justiça foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus, pastor, ele não veio somente depois da morte de Cristo. O Espírito de Deus sempre existiu. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. Diga amém, Jesus. Os reis que eram levantados por Deus. Quem falava com Samuel era o Espírito de Deus. Quando Jesus veio, que morreu, que subiu, aí ele fala, vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Não era assim no Velho Testamento. Hoje, no Novo Testamento, na graça de Deus, todos têm a oportunidade de ter o Espírito de Deus. Mas nós precisamos escolher andar com Ele. Nós não precisamos escolher andar na presença dEle. E aí, quando nós andamos com Ele, nós somos batizados por Ele. E o batismo do Espírito Santo independe se o pastor fez o culto do batismo, se o pastor não fez, sabe por quê? Porque quando Deus quer batizar você, te batiza até no carro. A minha esposa foi batizada em casa. Ela pegou o livro Como Ser Batizado com o Espírito Santo, ela começou a ler, porque ela não acreditava. E ela começou a ler, depois que ela terminou de ler, ela falou, Deus me perdoa. Quando ela falou, me perdoa, o Espírito de Deus se apoderou dela. Eu tive outra mulher depois daquele dia. Você sabe por quê? Porque quando falamos em poder de Deus, em força de Deus, olha o que diz o texto. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que o Espírito Santo vem fazer sobre a vida de uma pessoa, irmãos? Não é só trazer o poder para curar a mulher do fluxo de sangue, não é só isso não. Quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, você olha para a pessoa, ela tem um antes e um depois de Cristo. Há uma transformação que acontece na vida dessa pessoa. E essa transformação é gradativa. Por isso que a Bíblia diz, temos que nascer da água e do Espírito. Se nós nascemos da água e do Espírito, nós vamos entrar e ver o reino dos céus. Caso contrário, esquece. Esquece. O que fez com que Jesus, quando o noivo aparecesse lá em Mateus 25, fechasse a porta para 5 virgens que não foram prudentes? O que faltou para elas? Faltou o Espírito Santo, faltou o azeite. Elas tinham conhecimento da palavra, porque elas tinham a lâmpada representa a palavra. Mas elas não tinham azeite. E quando elas foram pensar em pagar um preço pelo azeite, pagar um preço, porque, Jesus já pagou o preço por mim. Não é bem assim não. Como assim, pastor? Me explica então. Irmão,
Imagina que eu conheço a Deus. A pastora Fabiana, a pastora Janete, o pastor, qual é o nome mesmo, meu irmão? Erson conhece a Deus, sua esposa Marli conhece a Deus, a irmã Cleusa conhece a Deus, o pastor Mendes conhece a Deus. Nós todos conhecemos a Deus. Aí eles resolvem pagar um preço. O que pagar o preço? Falar não para o mundo, e sim para uma nova vida com Deus. É o preço da renúncia. Deu para entender? E eu também conheci a Deus, só que eu conheci a Deus, conheci a palavra, eu não quero saber de renunciar, eu vou mesmo para um motel com a minha namorada, eu não estou nem aí, eu minto mesmo para ganhar dinheiro, eu sou um sem vergonha, eu faço tudo que é errado, e não estou nem aí, finjo que sou santo sem ser, Deus me conhece. Você acha que Deus vai derramar o Espírito dele sobre a vida de uma pessoa assim? Existe um preço que elas deixaram para pagar, quando Jesus voltou. Quando Jesus voltar, irmão, tem muita gente que vai falar assim, tá bom, Senhor, eu não vou fazer mais, mas não vai ter mais jeito. Porque Jesus não vai voltar, ele vai voltar para o dia do juízo. Hoje ele é o nosso advogado, mas ele vai vir como juiz depois. Conheceu Jesus? Conheci. Tem muita coisa que Deus vai falar para você deixar de fazer. O Espírito Santo vai te incomodar, vai mostrar para você que aquilo não é do Senhor para a sua vida. Que existem princípios dentro da palavra dele que precisam ser respeitados. E é nessa hora que nós começamos a respeitar esses princípios que o azeite vai enchendo. Diga amém, Jesus? Que o azeite vai enchendo, vai enchendo. Quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não é cheio por acaso. Senta com ele, conversa com ele, que você vai saber porque que ele é cheio com o Espírito Santo. E quando você vê uma pessoa vazia do Espírito Santo, cheio da carne, é porque aquela pessoa também conheceu a palavra, sabe o que Deus está falando, entende a palavra de Deus, mas não está se preocupando com o azeite, porque as coisas dessa terra são mais importantes para ele. Então, para ele ter ou ser alguém nesse mundo, ele não se importa com os princípios da palavra de Deus. E aí onde muita gente está se perdendo, infelizmente. E é triste de ver isso. É muito triste. Eu sempre falo, não existe servo de Deus. Se eu sou servo de Deus, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Se eu sou servo de Deus, faço tudo do meu jeito, eu não sou servo de Deus não, eu sou servo de mim mesmo. Eu aprendi uma coisa com Jesus, gente. Eu não vi. Eu só vejo na Bíblia Jesus chegando assim para os discípulos e falando assim, ó, venha após mim. Venha após mim. Venha após mim. Venha após mim. Jesus chamou todas as pessoas para saírem das suas vidas, para aceitarem a vida que ele estava propondo. Mas tem gente que quer fazer com Jesus assim, Senhor, eu te aceito, mas o Senhor vem atrás de mim. O Senhor que vem atrás de mim. E Deus não vai. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, eu sou servo. Se Ele é Pai, eu sou filho. Se Ele é meu líder, eu o respeito. Então nós precisamos entender isso. O Espírito de Deus vem ali com poder. E esse poder na vida de uma pessoa o transforma em outra pessoa. Olha o que o Espírito Santo fez ali. Ser-me-eis testemunhas. Quando você é testemunha de alguém, você está do lado de quem? Daquela pessoa. Você sabe tudo sobre aquela pessoa. É ou não é? Você vai testemunhar sobre alguém, você sabe dos fatos, sabe de tudo. Você vai ser testemunha, você vai saber coisas que poucos sabem. Porque o Espírito de Deus vai estar agindo em você. Você vai ser minha testemunha. Onde você chegar, as pessoas vão entender que você é de Deus. Em Jerusalém, irmão, quem é testemunha em Jerusalém, é testemunha em qualquer lugar. Como assim, pastor? Jerusalém representa a nossa casa. Quem conhece mais a minha pessoa do que a minha esposa? Verdade ou não é? Ninguém conhece mais a minha pessoa do que a minha esposa. Nem minha mãe me conhece mais do que a minha esposa. Ela não vive comigo no dia de hoje.
Ela não sabe quem eu sou no dia de hoje. Mas a minha esposa me conhece. Ela sabe meus pontos fortes, meus pontos fracos. Ela sabe de tudo. Ela me conhece. Ela vive comigo. E aí vão chegando pessoas que estão mais perto de mim. E vão conhecendo também. Se você for testemunha na sua casa, você é testemunha até nos confins da terra, irmão. A primeira pessoa que tem que falar assim, ó, você é de Deus, é o seu marido e a sua esposa. Seus filhos. Quando Pedro e João disseram para aquele homem, o coxo, na porta do templo chamado Formosa, falou, olha para nós. Irmãos, quando Deus verdadeiramente está sobre a nossa vida, o poder de Deus está agindo, somos testemunhas, nós podemos falar assim para os nossos filhos. Olha para o papai, olha para a mamãe. Você vê esse tipo de coisa aqui em casa? Agora eu já vi filhos aprenderem a mentir com seus pais. Alguém liga, quem é? É a fulana, titia, fala que eu não estou. E a criancinha pequenininha, não está. Só está empregada. No outro dia, irmãos, ela fala assim, a criancinha, não está, foi na farmácia, já aumentou. Já está sendo pós-graduada na mentira. Está fazendo pós-graduação. Já está desenvolvendo o que não deveria desenvolver. E isso onde? Dentro do lar. Dentro da própria casa. Dentro da própria família. Se somos testemunhas em Jerusalém, vamos ser testemunha na Judéia. Quem é a Judéia? A vizinhança. Vamos ser testemunha também aonde? Samaria. Quem é Samaria? Alguém conhece uma pessoa que não gosta de você? Você tem alguém que não gosta de você? Acho que todo mundo tem. Mas aquela pessoa não vai poder falar que você não é de Deus. Deu para entender? Até os inimigos vão reconhecer que você é testemunha de Jesus Cristo. Pode não gostar de você, porque você virou evangélico, porque você agora profere a fé cristã, porque você gosta da palavra. E quando você fala que você é dizimista, então, misericórdia, parece que a pessoa quer te matar. Parece que você está fumando maconha, irmão. Cheirando cocaína. Ou até fazendo coisa pior, quando você fala para certas pessoas que você ajuda na obra de Deus. É coisa séria. Mas eles não vão poder negar que você é de Deus. Pode não concordar com você. Pode ficar contra você. Mas não vai poder negar que você é de Deus. Sabe por quê? Porque você está debaixo de um poder. E esse poder vai transformar a sua vida de tal forma que aquela pessoa vai enxergar, fulano é de Deus. Aonde mais? Samaria e até os confins. O que faz uma pessoa não é o lugar que ela vive. O que faz a pessoa, irmão, é debaixo do poder de quem ela está. Eita glória! Anota essa aí para depois eu postar no Facebook. Anota essa aí que essa desceu do alto, hein? O que faz uma pessoa não é o lugar que ela vive. O que faz uma pessoa depende de que... já até errei, tá vendo como é que é? O que faz uma pessoa vai depender debaixo do poder que ela está. Porque se nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, onde você for nos confins da terra, na direção do Espírito Santo, você vai ser abençoado e você é levado ali para mudar situações. Eliseu estava numa terra e falaram para ele, meu senhor... Fala para Eliseu, meu senhor, os homens dele, né? Meu senhor, a terra, como o senhor vê, a terra é boa. Só que a terra é uma terra boa, mas só que tem um probleminha. Ela é estéril e ela tem a água amarga. Assim como o senhor está vendo. Ele falou, traz aqui uma salva de sal. Uma salva e traz sal. Ele pegou, colocou o sal na salva, foi até o manancial das águas e deitou o sal no manancial das águas. A Bíblia diz que a esterilidade acabou. Aquelas águas se tornaram águas potáveis. Quem mudou aquela situação foi o Eliseu. Aí sabe o que eu entendo? A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. E nós somos a luz dos homens.
Então, quando nós chegamos em qualquer lugar e nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, meu irmão, pode ter certeza, pode ser qualquer lugar nessa terra, você vai ser sal na vida das pessoas. Você vai mudar situações. Teve um amigo que ele foi lá para a Europa pregar, e ele falou, pastor, sabe o que me preocupa? Eu falei, o quê? É que o nosso povo, o brasileiro, é bem assim, em relação ao evangelho, é um povo que gosta do evangelho, que tem um movimento gostoso do evangelho, quente. E chega lá, os pastores ficam frios. Falou para mim. Eles começam a se adaptar ao que existe lá. E eu não concordo com isso, pastor. Eu falei, eu também não. Porque se Deus está mandando você para lá, é para você influenciar e não para você ser igual a eles. Porque muitos se falam da África, mas o lugar mais pesado de principados e potestades não é na África não, filho. É na Europa. Você tem uma ideia, uma igreja grande lá, que seria uma igreja aqui de 5.000, 6.000 membros, uma igreja grande, lá é uma igreja de 50 pessoas, é uma igreja grande. Se você for na África, tem igreja com milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. É que a gente mede o evangelho pelas finanças, mas Deus mede o evangelho pela riqueza espiritual ou pela miséria espiritual. Pela riqueza ou pela miséria espiritual. Mas nós medimos o evangelho pelas finanças. Não, ali é abençoado, porque ali é bonito. Ali é abençoado, porque é isso. Ali é abençoado, porque é aquilo. Ali é abençoado, porque é aquilo outro. E não é por aí, não. Há uma igreja em Apocalipse que disse assim, ó, rica sou, de nada tenho falta. Não preciso de ninguém. Jesus falou assim, não sabes tu que é uma desgraçada, pobre, cega e nua. Então Deus não mede como o homem mede. Eu não esqueço uma coisa que o pastor Luciano Subirá falou. Ele vendeu o carro dele, ele colocou numa missão na igreja, ficou andando de ônibus, e aí, durante um tempo, de repente os irmãos da igreja foram, se reuniram e deram um carro para ele, entregaram o carro para ele, ele agradeceu pelo presente, e aí no carro estava escrito assim, ó, Deus é fiel. Ele mandou tirar o adesivo na hora, falou, por favor, gente, tira aquele adesivo lá. Aí o pessoal falou, por quê, pastor? Porque Deus foi fiel comigo quando eu andei de ônibus também. Deus não se apartou de mim porque eu andei de ônibus. Tem muita gente, irmãos, que está rico, cheio de dinheiro, mas Deus não está com ele. Porque se você não sabe, existe prosperidade que é de Deus, mas existe prosperidade que é do ímpio também. Então eu acredito que o ímpio também prospera. E muitas das vezes prospera mais do que o justo. Mas só que a prosperidade do justo, quando Deus dá, ninguém tira. A prosperidade do ímpio vai passar um vento e vai ser como uma verdura. Vai murchar logo, logo. Nós precisamos ser mais ricos espiritualmente falando. Amém, Jesus? Ricos mesmo espiritualmente falando, para que possamos ser testemunha todo lugar que nós fomos para a glória de Deus. E ali nós temos que influenciar. E o Espírito Santo se apresenta também para nós como Espírito da glória. Chegou o momento de nós orarmos por esse membro do nosso corpo, que é o coração. Em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26, diz que Deus ele tem a capacidade de até mesmo nos dar um coração novo. Tirar o coração de pedra e colocar em nós um coração de carne. Deus também fala que ele nos dá um espírito novo. E sobre o nosso espírito, ele coloca o espírito dele. E quando o espírito de Deus está sobre o espírito do homem, a capacidade já não é mais nossa, a capacidade é dele. Então não diga a você que você não tem condições de vencer essa amargura, de vencer
essa tristeza, de vencer esta mágoa, de vencer essa injustiça, de vencer aquilo que fizeram com você. Olhe para mim, eu sou uma pessoa que eu passei por momentos difíceis. Eu sou uma pessoa que, olha, eu enfrentei um momento da minha vida muito tenebroso em relação a essa questão de coração. Eu percebo que o inimigo queria muito o meu coração, para que eu não estivesse aqui pregando para você. Quantas pessoas estão me assistindo agora, até mesmo pastores, que estão parados porque o inimigo conseguiu sequestrar o seu coração. Você está cheio de ódio, você está cheio de mágoa, você está cheio de ressentimentos, porque por onde você passou, pessoas usadas pelo demônio, usadas pelo cão mesmo, usadas pelo diabo, colocaram essas coisas dentro de você. Agora, você pode hoje dar a volta por cima. Você pode hoje falar assim, não, que é isso. A partir de hoje, eu vou fazer a diferença. Você está diante de uma pessoa que tem propriedade para falar isso para você. Porque eu venci isso. E quando a gente vence, a gente pode consolar. E eu quero, nesse momento, ser um instrumento de Deus para abençoar você. Não adianta, meu irmão. Não adianta, minha irmã. Assim como a preocupação não acrescentará um côvado à sua estatura, assim também, esse tipo de pensamento, você alimentando essas coisas dentro do seu coração, também não lhe fará melhor. Mas se você permitir que Deus haja, Deus entra, Deus cura e Deus transforma. Eu quero orar por você, eu quero invocar o poder de Deus sobre a sua vida e que Deus possa lhe dar um novo coração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos em sua presença. Que o Senhor possa, neste dia, meu Pai, mudar o coração desse homem, mudar o coração dessa mulher. Meu Deus, quantas pessoas estão tristes agora. Meu Deus, eu vejo pelo discernimento de espírito, Pai, pessoas amargas, pessoas carregando tristezas e mais tristezas dentro de seus corações. Pessoas, meu Deus, carregando, Pai, palavras de afronta que o cônjuge fez, atitudes, pessoas decepcionadas com igrejas, com liderança, pessoas, meu Deus, que estão paradas, pessoas que o inimigo conseguiu calar a voz desta pessoa, porque os seus corações foram sequestrados. Mas, meu Deus, eu vejo a tua mão tocando nos corações, a tua mão purificando essas vidas, a tua mão restaurando essas pessoas. Não permita, meu Pai, que essas pessoas continuem no caminho da amargura, do ódio, da contaminação, em nome de Jesus. Que o verdadeiro amor se manifeste na vida dessas pessoas. Pai, limpa completamente, restaura em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Siga em frente, levanta a cabeça. Deus tem um recomeço com você. Deus tem algo lindo ainda para fazer a sua vida. Você não está morto, não. Deus tem algo tremendo para fazer ainda através da sua vida. Tá bom? Olha, faço o convite para você, que sempre faço esse convite, né? Para que você venha participar de uma de nossas reuniões, cultos, aqui na Igreja Evangélica da Família. Aqui na Avenida Eduardo Elias Aran, 736, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui no bairro Jardim Paulista. Às terças e quintas, 7h30 da noite, domingo às 8 e às 18 horas. Nós temos aqui um local onde as crianças elas ficam ali sendo alimentadas pela palavra de Deus, enquanto os adultos ficam no culto. Você que tem filhos, você pode trazer, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que as maravilhas do Senhor vão se manifestar. Gente, fico por aqui. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Eu termino sempre dizendo, pare de sofrer, venha fazer parte dessa família, você também.
Que Deus te abençoe. Crescer e aprender, vem pro Colégio ABC. Pra sorrir e aprender, vem pro Colégio ABC. Colégio ABC, nossa família cuidando da sua.